O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois e ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Algumas pequenas considerações sobre a liturgia e, ao mesmo tempo, sobre a festa que nós estamos celebrando. Basílica do Latrão, como é conhecida, que hoje celebramos o seu dia, o dia da dedicação, é a igreja do Papa. Se nós pudéssemos dizer assim, é a catedral de Roma. É onde fica a cadeira do Papa. Tanto é que todos os papas, quando são eleitos, a missa de posse ou a missa de inauguração do seu pontificado acontece nessa basílica, São João de Latrão, dada a importância dela. Ela é muito antiga, é a mais antiga das basílicas na cidade de Roma e é, portanto, a sede, como eu disse, do Papa. E celebrando essa festa, a liturgia nos coloca diante de umas leituras, são 3 leituras, 4 leituras, que nos faz refletir muito seriamente. Primeiro, do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. É descrito só um pedaço da leitura, mas esta leitura é uma leitura belíssima, que o profeta vê a água que brota do interior do templo, que brota do altar. E esta água que brota do altar, ela vai expandindo e onde ela vai tocando, vai crescendo, porque você vai tirando vida. Como diz aqui, no texto que nós acabamos de ouvir. Onde essa água vai passando, vai brotando vida. Então, essa nada mais é do que a figura, uma figura para dizer, quem é que pode produzir vida em tudo? Quem é que pode produzir vida onde toca? É só Deus. Então, é uma imagem para dizer que esta realidade é o próprio Deus. É o próprio Deus que se faz presente no meio de nós. E onde Ele se faz presente, a vida. Me faz lembrar um pouquinho o livro do Gênesis, a narrativa da criação. Quando a gente observa lá a narrativa da criação, procure ver se você encontra quando foi que Deus, lá no livro do Gênesis, criou a água. Deus criou todos os outros elementos, todas as outras coisas. Mas a narrativa da criação da água diz assim, Deus fez a água. Não. Então, o que nos faz pensar que a água, lá nesse contexto, é o próprio Deus. Por isso não tem
um versículo ou não tem uma expressão onde Deus tenha criado a água, para justamente mostrar esta realidade. Então, Deus é fonte de água viva, o santuário é fonte de água viva. E de onde essa água brota e ela corre, onde ela passa, gera vida. Porque Deus, onde Ele se manifesta, tudo se transforma. Tudo se refaz, tudo se reconstrói onde Deus está. Depois o Salmo, o Salmo 45, que tem como refrão: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio, é vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro nas angústias. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo os mares. Porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso tudo. Ele é tudo o que nós precisamos para viver. Se nós não buscamos e se nós não reconhecemos Deus como sendo o principal na nossa vida, nós nos apegamos a coisas passageiras, a coisinhas. E vamos achar que essas coisas que nós nos apegamos será a nossa alegria, ou será a nossa esperança, ou então será tudo o que nós precisamos. Se nós não tivermos com o coração voltado para Deus e fazermos de Deus nosso único Senhor e o principal na nossa vida, a gente corre o risco de se apegar a coisinhas, coisas passageiras, de colocar a nossa esperança nessas coisas. Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós ouvimos na segunda leitura, Paulo diz assim: vós sois a construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce. Como experiente mestre de obra, eu coloquei o alicerce, sobre a qual os outros se põem a construir. Nós somos a edificação de Deus. Parafraseando aquela brincadeira, quando a gente vê nas repartições públicas, que sempre estão em construções, aí eles colocam lá uma placa para identificar: desculpe-nos o transtorno, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Já viram nas repartições públicas essa placa? Pois então, considerando que nós somos construção de Deus, nós deveríamos ter uma plaquinha dessa nas costas, dizendo assim: desculpe-me o transtorno, Deus ainda está trabalhando. Ele devia ter uma plaquinha dessa nas costas. Por quê? Porque nós, como construção de Deus, nós estamos sempre nos fazendo. Deus está mudando, moldando, modelando, transformando, convertendo o nosso coração. E esta plaquinha servirá tanto para os outros, para que quando verem as nossas falhas tenham um pouco de paciência, quanto também para nós, para a gente lembrar que nós estamos sempre num processo de construção. Deus um dia vai chegar ao acabamento dessa obra. E como a gente sabe que todo o acabamento de toda obra é mais demorado, então o acabamento da obra de Deus em nós também vai ser algo demorado. E é preciso que a gente tenha paciência e que os outros também, observando isso, também tenham paciência conosco, para a gente chegar um dia a essa realidade. Então, que nós possamos viver assim. Versículo 16 diz assim: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois o santuário de Deus. Olha que coisa impressionante esse texto de Paulo, da primeira carta aos Coríntios. Para a gente pensar na obra que Deus vem fazendo na vida de cada um de nós. E aí nós observamos o Evangelho.
Este texto do Evangelho, ele é forte, como todos os outros evangelhos. Mas neste texto tem uma atitude em Jesus que nós não estamos acostumados a ver. Nós vemos Jesus, narrado pelos outros evangelistas, um Jesus bonzinho, um Jesus misericordioso, um Jesus piedoso, um Jesus que acolhe a todos, um Jesus que entende o sofrimento de todos. Mas aqui nós vemos um Jesus bravo. E olha que não é uma braveza de descontrole, não. Porque vejam só, Jesus está no templo, e lá ele encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam ali sentados. Jesus fez um chicote de cordas. Pensa com o padre, quanto tempo se leva para fazer um chicote de cordas? Alguns minutos. Então, se Jesus fez um chicote de cordas, significa que Jesus não estava desequilibrado. Jesus estava consciente do que estava fazendo. E é isso que é mais doído. Né? Porque a gente fica imaginando Jesus lá tecendo aquela corda, aquele chicote. Eu fico imaginando, não sei vocês. Eu fico imaginando Jesus tecendo. E fico tentando imaginar o que ele pensava enquanto ele tecia aquele chicote de corda. Né? Então, é uma atitude extremamente consciente. Jesus não está desequilibrado, não. Porque às vezes as pessoas usam esse texto como justificativa para perder a paciência com os outros. Não, Jesus fez isso de forma muito bem pensada. Por quê? Porque estavam distorcendo a finalidade do templo. Estavam fazendo comércio no templo. Aí ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, virou a mesa dos cambistas e disse, né, aos que vendiam pomba, tirai isso daqui, por que fazeis da casa do meu pai uma casa de comércio? Eu fico imaginando aquela cena que meu pai às vezes fazia com um rei, um couro de tala na ponta do rei, couro trançado em 4, e na ponta tinha uma tala. E às vezes, para dar uma lição na gente que estava aprontando alguma coisa, ele não chegava a bater, não. Mas ele pegava aquele rei, batia assim e fazia aquele estalo. Eu fico imaginando Jesus, né, com o chicote de corda na mão, fazendo estalar. Né? Por quê? Porque estavam destruindo, porque estavam distorcendo a função no templo. Aquilo que nós vimos no profeta Ezequiel, no capítulo 37 da primeira leitura. Então, é algo muito forte e muito sério, isso que Jesus está fazendo. E ele faz uma catequese. Ele faz uma catequese sobre a ressurreição. Ele diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal mostras para agir assim? Que sinal tu tens para agir dessa maneira? Como se ele precisasse mostrar algum sinal. Não precisava, ele é o próprio sinal de Deus, por ele mesmo já bastava todo sinal. E ele ainda responde, destruí este templo em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram, 40 anos foram precisos para a construção desse santuário, como tu o levantarás em 3 dias? E aí o evangelista coloca uma observação, que Jesus estava falando do templo do seu corpo. Dos 3 dias que Jesus iria passar, morto, amarrado pela morte, para vencer. E no corpo dele, que é o templo de Deus, assim como Deus nos fez templos seus, no corpo dele, que é templo de Deus, ele mesmo iria restaurar todas as coisas. Ao ressuscitar do 3º dia, ao ressuscitar, ao passar pela morte e sair vencedor, ele estaria restaurando toda a obra de Deus. Ele estaria levando, como eu brinquei anteriormente, ele estaria levando a um acabamento a obra que Deus iniciou no mistério da criação.
e que foi destruída, que foi distorcida, que foi, né, manipulada de forma errada pelo ser humano. Com a ressurreição de Jesus, o Senhor restaurou a sua obra. Ele levou à plenitude, ele levou ao acabamento, para continuar usando a mesma metáfora. Porque ele restaurou nele, em si mesmo, como vencedor da morte, para nos convencer, de uma vez por todas, que também nós somos templos, que também nós somos morada de Deus, que Deus habita em nosso coração, que Deus habita em nós, e Ele fez morada permanente em nós. Que cada vez mais a gente se convença disso, para seguir cada vez mais os exemplos de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.